Boa tarde a todos. Estamos aqui no nosso canal Contar com Letras e queria apresentar-vos uma crónica de reflexão. As vítimas indefesas do coronavírus. O que fizemos aos nossos pais e avós? Que mundo é este? Que países são estes que se esqueceram de uma camada tão importante das suas populações? Os mais pobres dos pobres, os mais frágeis dos frágeis, os idosos. Reparemos, ao longo destas semanas fomos sabendo de muitos infectados e de muitos mortos nos lares da terceira idade. Há lares legais e ilegais, verdadeiros depósitos de pessoas idosas que, motivados pela pandemia do coronavírus e esquecidos pelas autoridades, foram varridos pela besta impiedosa do Covid-19. A sua passagem devastadora foi deixando números assustadores. Cerca de 40% do número total das vítimas mortais em Portugal são idosos e em toda a Europa ronda os 50% de mortos. Números negros, que provavelmente seriam muito mais suaves se tivessem sido tomadas medidas preventivas a seu devido tempo. Outra vez, depois do desleixo que nos é idiosincrático, choramos esta desgraça, que é apenas um culminar de uma série de más ações contra as pessoas idosas levadas a cabo pelas famílias, as autoridades públicas e a sociedade em geral. Qualquer país que não sabe cuidar dos mais frágeis, crianças e idosos, é um país doente. As nuvens densas do esquecimento e do desleixo há longo tempo cobriram as 5.680 instituições particulares de solidariedade, os 340.000 trabalhadores que delas cuidam, bem como os seus 800.000 utentes, incluindo as 380 misericórdias, associadas na União das Misericórdias Portuguesas, sem contar com o número dos muitos lares clandestinos, difíceis de contabilizar devido à sua situação de ilegalidade e que tantas vezes escapam à fiscalização. Há aqui no mundo da terceira idade um sem número de coisas escuras que precisam de controlo e que sejam verificados caso a caso, pessoa a pessoa, porque corremos o risco sério de revelarmos distração criminosa ou encolhemos os ombros face a esta terrível maldade contra as pessoas idosas que está aí diante dos olhos de toda a gente. Esta tragédia estava anunciada. Basta pensar no descuido crónico que nos assola há imensos anos, nesta situação e em tantas outras. As crianças são outra desgraça, onde, perante os sinais, não temos tido autoridades fidedignas que garantam uma segura atuação antes de acontecerem as tragédias. Na Madeira, logo no início da pandemia, foram proibidas as visitas aos lares e apertadas as medidas de segurança e higiene. Foram medidas que revelaram algum sucesso, que nesta hora louvamos. Mas isto não quer dizer que tenhamos os melhores lares do mundo, nem que a nossa terra seja um paraíso para os idosos. Os problemas de há anos contra a terceira idade afetam o mundo inteiro e essa é outra pandemia. O vírus do abandono dos idosos, a tristeza de se verem metidos em lares como se fossem a antecâmara da sua morte e as faltas de apoios diretos às famílias para que estas tivessem condições materiais para cuidarem dos seus idosos nas suas casas, são um vírus que assola muitas e muitas situações. Estas situações devem ser postas em cima da mesa nesta fase do problema.
já que estamos a pensar em novas estratégias para o futuro das nossas vidas, neste contexto da pandemia do coronavírus. Esta podia ser a hora para repensar toda a política dos lares e reorganizar a vida das pessoas na fase outonal da sua passagem neste mundo. Esta fase não devia de ser deprimente, triste, como tantas vezes é para tanta gente, mas devia de ser o culminar de uma vida inteira, cheia de lutas e canseiras, que neste momento lhes oferece os frutos das sementeiras que fizeram. Tem que ser um tempo de alegria, de festa em convívio fraterno com as pessoas de todas as idades, filhos e netos, em sã convivência. O verdadeiro lar é a família e não os aglomerados de pessoas, por mais excelentes condições que possam ter. Por isso, proponho o seguinte: a única política que se viu nos últimos anos consistiu em fazer lares e dar apoios financeiros chorudos a lares de terceira idade. O Estado abdique de tudo isto. Deixe os lares para os privados exclusivamente. Que funcionem sem dinheiros públicos. Os bens públicos devem ser canalizados diretamente para os idosos e suas famílias, para que lhes proporcionem todas as comodidades necessárias para passarem os dias da sua velhice em alegria e qualidade digna em casa, no seu único e verdadeiro lar. Obviamente que tudo isto devidamente acompanhado e fiscalizado, como tem sido até agora feito, aliás, como não tem sido feito até agora pelas entidades públicas em relação aos lares. Coisa que os governos até agora se esqueceram e têm-se limitado apenas a dar dinheiro aos lares e depois deixam-os entregues a si mesmos. Desejo que esta desgraça que se abateu sobre os lares de idosos do nosso país e da Europa faça repensar todas as políticas péssimas que têm sido seguidas por todo o lado contra os idosos, que têm contribuído imenso para a destruição da família e para a indiferença das sociedades cada vez mais dura e crua contra as pessoas idosas. Acordemos e vamos exigir que o dinheiro dos contribuintes deixe de ser para alimentar negócios e vidas dissolutas de magnatas que não se importam nada com a dignidade dos outros e muito menos com o futuro da humanidade.